Vamos falar sobre o devocional magnético. Quando Deus toca a alma, o impossível perde a força. Existe uma força que o mundo não consegue explicar. Ele não nasce do dinheiro, da influência ou do poder humano. Ela nasce do encontro silencioso entre uma alma sedenta de Deus. E quando você ora sinceramente, algo invisível começa a se mover. Seu coração encontra paz antes mesmo de a tempestade terminar. E sua esperança renasce antes mesmo de a resposta chegar. A fé muda primeiro o interior para depois transformar o exterior. Não permita que o medo seja a voz mais alta dentro de você. O medo anuncia limites e Deus anuncia possibilidades. Talvez hoje você esteja cansado, decepcionado ou esperando por um milagre. Lembre-se, Deus nunca abandona quem persevera. E enquanto você pensa que tudo está parado, o céu continua trabalhando a seu favor. E cada lágrima que caiu em oração foi vista. Cada suspiro de esperança foi ouvido. Cada passo dado na fé foi registrado pelo Senhor. Aproxime-se de Deus com um coração aberto. Entregue suas preocupações, seus sonhos, suas dores e também sua gratidão. Quanto mais você se aproxima da luz, menos espaço existe para as sombras. E hoje, escolha alimentar pensamentos de paz, de misericórdia, de perdão e confiança. Onde a fé floresce, o desespero perde suas raízes. E onde Deus habita, a esperança nunca morre. Vamos respirar fundo. Respire, expire. E diga ao seu coração: Senhor, eu confio em ti, Pai. Ainda que meus olhos não vejam, minha alma acredita. Ainda que os ventos sejam fortes, permanecerei firme, porque tu és a minha rocha. Conduz meus passos, fortalece a minha fé e ilumina a minha mente e faz de mim um instrumento do teu amor. E que eu viva este dia com coragem, humildade e gratidão. Amém, Senhor. E lembrem-se, o maior milagre não é apenas receber uma bênção, mas tornar-se alguém capaz de reconhecer a presença de Deus em todos os dias da vida. E que a paz de Cristo envolva o seu coração, fortaleça sua esperança e renove a sua alma. Hoje é um novo começo. Deus já está caminhando à sua frente. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste instante de silêncio, eu me coloco diante da tua presença. Não trago máscaras nem justificativas.
trago apenas o que eu sou. Minhas fragilidades, minhas batalhas, minhas esperanças e o profundo desejo de caminhar contigo, hoje e sempre e por toda a eternidade. Penetra, Senhor, nos lugares da minha alma que ninguém conhece. Visita as lembranças que ainda doem, as lágrimas que escondi, as palavras que nunca consegui dizer e os sonhos que o tempo tentou apagar. Tu conheces cada detalhe da minha história, antes mesmo que eu a compreendesse. Quando a minha fé vacilar, sustenta-me. Quando minhas forças se esgotarem, carrega-me em teus braços, Senhor. E quando o medo tentar dominar o meu coração, lembra-me que nenhuma tempestade é maior do que o teu poder e que nenhum vale é tão profundo a ponto de impedir que a tua luz me alcance. Purifica, Senhor, os meus pensamentos e que eu não seja dominado pela ansiedade, pela revolta ou pelo desânimo. E que minha mente seja um jardim onde floresçam a esperança, a bondade, a paciência, a sabedoria e o amor. Senhor, meu Pai, meu Deus, meu Consolador, ensina-me a esperar o teu tempo. Livra-me da pressa que produz angústia e conceda-me a serenidade daqueles que sabem que tu nunca chegas atrasado. Enquanto eu espero, molda meu caráter. Enquanto eu caminho, fortalece a minha fé. E enquanto eu sirvo, encha o meu coração. Encha o meu coração, Senhor, de alegria. Derrama sobre minha casa a tua paz. Abençoa a minha família, meus amigos, aqueles que eu amo e também aqueles que por algum motivo se afastaram de mim. E que o perdão seja maior do que qualquer mágoa e que o amor seja sempre a última palavra. Visita, Senhor, visita aqueles que hoje choram nos hospitais, os que perderam a esperança, os que enfrentaram a solidão, os que carregam o peso da enfermidade, da pobreza, da injustiça ou do abandono. E que ninguém se sinta esquecido, porque teu amor alcança até o coração mais ferido. E que o teu Espírito Santo desperte em mim uma fé viva, humilde e corajosa, e que os meus olhos aprendam a enxergar os milagres escondidos nas pequenas coisas. Vou ter que tomar água. Só um minutinho. Eu vou ter que tomar um copo de água. Que ninguém se sinta esquecido neste plano terreno. Que a nossa fé seja viva, viva dentro de nós. E que os milagres
não sejam escondidos, que sejam aflorados nas pequenas coisas. O nascer do sol, o alimento sobre a mesa, o abraço sincero, a oportunidade de recomeçar e o privilégio de mais um dia de vida. E quando chegar a noite, Senhor, que eu possa olhar para trás e reconhecer que mesmo sem perceber, tu estivestes comigo. Em cada passo, em cada decisão, em cada desafio vencido e até mesmo naqueles momentos em que eu pensei estar sozinho. Recebe, Senhor, minha vida como uma oferta de amor. Que minhas palavras consolem, que minhas atitudes inspirem e que minhas mãos sirvam e que o meu coração permaneça sempre voltado para ti, hoje e sempre e por toda a eternidade. Porque tu és o Deus que transforma lágrimas em esperança, silêncio em oração, cruz em ressurreição, fraqueza em fortaleza, escuridão em luz. E a ti, Pai, eu entrego meu presente, meu passado e o meu futuro. Em ti eu descanso, em ti eu confio e em ti eu espero. E aconteça o que acontecer, jamais permitas que eu me afaste da tua presença, Senhor. Pois sei que o maior milagre não é ter tudo o que desejo, mas viver todos os dias sob o abrigo do teu infinito amor. Amém, amém e amém. Senhor, eu estou aqui. Eu não venho pedir apenas que mudes as minhas circunstâncias. Eu venho pedir que transformes o meu coração. Quebra em mim tudo que não vem de ti, Pai. Quebra o orgulho que me afasta, o medo que me paralisa, a ansiedade que me consome, a incredulidade que enfraquece minha fé. Arranca pela raiz, Senhor, tudo aquilo que tenta ocupar o lugar que pertence somente ao teu amor. Que o fogo do teu Espírito Santo incendeie minha alma, queime toda a tristeza que insiste em permanecer e dissipa toda a escuridão que tenta envolver meus pensamentos. Faz nascer em mim uma coragem que não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que tu és comigo. Senhor, entra nos lugares da minha vida onde ninguém consegue entrar. Visita o quarto secreto da minha alma. Toca feridas escondidas, restaura as memórias quebradas, consola o coração cansado e devolve-me a alegria de viver em tua presença, Pai. Se houver correntes invisíveis prendendo meus passos, quebra-as pelo teu poder. Se houver portas fechadas, segundo a tua vontade, abra-as. E se houver caminho que me afaste de ti, Pai, feche-os com a tua misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Prefiro uma porta fechada por ti do que 1000 caminhos sem a tua presença.
Ensina-me a confiar quando não houver respostas. Ensina-me a permanecer quando tudo convidar à desistência. Ensina-me a adorar quando as lágrimas forem minha única linguagem. E que eu nunca permita que o barulho do mundo seja mais forte do que o sussurro da tua voz. Ó Senhor, hoje eu entrego diante do teu altar minhas preocupações, meus projetos, minha família, meu trabalho, minha saúde, meus sonhos e também as minhas limitações. Nada eu escondo de ti, Pai, porque tu já conheces cada batalha que trava em silêncio. Reveste-me com a armadura da fé. Guarda meus olhos para que eu contemple o bem, sempre no caminho do bem. Guarda meus ouvidos para que escutem a verdade. Guarda minha boca para que anuncie esperança. Guarde as minhas mãos para que pratiquem a caridade. Guardem os meus pés para que eu caminhe somente pelo caminho da justiça. E que o teu amor seja maior do que qualquer notícia ruim. E que a tua paz seja mais forte do que qualquer tempestade. E que tua luz brilhe tão intensamente dentro de mim que toda sombra seja vencida. E se hoje eu precisar atravessar desertos, que eu nunca esqueça. O mesmo Deus que conduz pelo deserto também faz brotar fontes onde ninguém imaginava existir água. Eu declaro, Senhor, que eu não caminharei dominado pelo medo, porque tu és minha fortaleza. Não serei vencido pelo desânimo, porque tu és a minha esperança. E eu não serei escravo da angústia, porque tu és a minha paz. E que cada batida do meu coração proclame a tua fidelidade. E cada novo amanhecer seja um testemunho da tua misericórdia. E que minha vida inteira seja uma oração viva, um reflexo da tua luz e um instrumento do teu amor. E quando este dia terminar, que eu possa dizer com a alma em paz: eu não vi todos os milagres que Deus realizou hoje, mas eu tenho a certeza de que sua mão jamais deixou de me sustentar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Pai eterno, nesse instante, o céu e a terra se encontram no silêncio da oração. A minha alma se ajoelha diante da tua majestade. Meu coração se curva diante da tua misericórdia e minha vida se rende ao teu infinito amor. Tu és o Deus que abriu o mar, que fez o sol parar, que alimentou multidões, que ressuscitou mortos, que transformou pecadores em santos e cruzes em instrumentos de salvação. Por isso, Senhor, eu não temo. Ainda que o mundo inteiro diga que acabou, tu és o Deus
dos recomeços. Ainda que minhas forças se esgotem, tu és a força que nunca se esgota. E ainda que os meus olhos vejam apenas portas fechadas, a minha fé contempla aquele que continua sendo a porta que ninguém pode fechar. Hoje eu coloco. Opa, cadê? Tô perdidinha aqui. A minha colinha andou aqui. Hoje me coloco diante do teu altar. Cada lágrima que escondi. As noites que chorei sem que ninguém percebesse. As orações que precisam ser escutadas e que pareciam não encontrar respostas. Os sonhos que enterrei por medo de sofrer novamente. Os pedaços do meu coração que ficaram espalhados pelas decepções da vida. Recolhe tudo isso, Senhor. Nada é pequeno demais para o teu amor, e nada está destruído demais para o teu poder. Nada está perdido demais para a tua misericórdia. Sopra em mim, em todos nós, o teu Espírito Santo, Pai. E que esse sopro divino alcance minha mente e expulse toda a confusão. Alcance meu coração e destrua toda a amargura. Alcance a minha alma e desperte novamente a esperança em mim. E que onde havia medo, floresça confiança. Onde havia tristeza, nasça a alegria. Onde havia desânimo, renove-se a coragem. E onde havia vazio, transborde a tua presença. Ensina-me a viver sem reclamar daquilo que ainda não compreendo. Ensina-me a esperar sem perder a esperança. Ensina-me a caminhar pela fé, mesmo quando o caminho estiver coberto pela neblina. E que eu nunca procure respostas longe de ti, Senhor. Que eu nunca coloque a minha segurança nas coisas passageiras. E que a maior riqueza seja permanecer na tua presença. Se eu precisar cair, que seja de joelhos diante de ti. Se eu precisar chorar, que minhas lágrimas sejam somente de uma fé ainda maior. E se eu precisar esperar, que eu espere confiando na tua promessa. Senhor, visita agora aqueles que estão desanimados. Abraça quem perdeu alguém que ama. Fortalece quem luta contra uma enfermidade. Consola quem vive na solidão, Pai. E ilumina quem não encontra direção. Alimenta quem tem fome de pão de esperança. Faz de mim também um instrumento da tua paz. E que minhas palavras curem, que meu olhar acolha, que minhas mãos sirvam e que minha vida anuncie Jesus sem que eu precise dizer uma única palavra. E quando o inimigo tentar convencer-me de que estou sozinho, lembra-me que existe um exército de anjos e santos da corte do céu, enviados por ti, Senhor, para guardar aqueles que colocam sua confiança no Senhor. Porque eu pertenço a ti. Minha casa pertence a ti. Meu passado está coberto pela tua misericórdia. Meu presente está sustentado pela tua graça. E o meu futuro repousa nas tuas mãos. Eu não conheço o amanhã,
mas conheço aquele que já está lá. Por isso eu descanso. Por isso eu confio. E por isso continuo caminhando. Porque nenhuma batalha é maior do que Deus que luta por mim. Nenhuma dor é eterna quando colocada diante da eternidade do teu amor. Recebe, Senhor, minha vida como um louvor e que o último pensamento deste dia seja de gratidão, gratidão, Pai, gratidão, gratidão, gratidão. E que o primeiro pensamento do amanhã seja o teu santo nome, pois tu és Alfa e Ômega, o princípio e o fim, a rocha que não se abala, a esperança que nunca decepciona, o amor que jamais abandona. Em tuas mãos eu descanso, em teu coração eu permaneço, e em tua vontade eu encontro a verdadeira paz. Amém, amém e amém. Senhor, eu confio em ti, hoje e sempre, e por toda a eternidade. Gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo, orando, rezando e decretando. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Beijo na alma de todos vocês. Eu vou desligar aqui, fazer os clipes desta live, colocar na minha página e depois espalhar pelas minhas mídias. Beijo na alma de todos. Paz e luz.